A graça e a paz esteja com todos nós. A graça e a paz esteja contigo, amado ouvintes. A graça e a paz esteja com todos. Em nome de Jesus. Só um minuto, por gentileza. Aqui estou fazendo a oração. Sim, meu Pai. Senhor Deus e eterno Pai, maravilhoso, digno de toda honra, toda adoração. A Ti está entregue, Senhor, o nosso viver, o nosso sentar, o nosso levantar. Pegar só uma coisa aqui que eu esqueci. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, a graça e a paz esteja com todos nós. Tá muito claro aqui. Muito sol. Então, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por mais uma oportunidade, Senhor. Anelo pelo Teu Espírito, anelamos pelo Teu Espírito, como o guarda anela pelo raiar do dia amanhecer, Senhor. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará, porque o Senhor é Deus, o nosso amado Criador, deu seu Filho para também amado, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu gostaria, amados, de agradecer. Todos os dias eu agradeço ao Senhor o dom da vida que Ele nos concede aos nossos. Pai, obrigada, Pai, porque o Senhor restabeleceu a minha saúde. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor concedeu uma noite de sono reparador, a noite dos justos. O Senhor põe alimento em nossas mesas, Senhor, porque o Senhor se faz presente em nosso viver, em meio às tantas adversidades, mas o Senhor está conosco. O Senhor enviou o seu Espírito, Pai, para ficar conosco, Paráclitos, Espírito Santo. E todo aquele que o reconhece como Filho de Deus vivo, Jesus Cristo, ele passa a habitar em nós. O Pai o amará, assim ele diz, que o Pai o amará, todo aquele que ama a sua palavra, que obedece, ele e o Pai habitariam em nós e faríamos em nós morada. Como eu já li anteriormente em João 14, 23, que ele e o Pai, aquele que amasse a ele, amaria a sua palavra, obedeceria e ele faria morada. O Pai o amaria também e faria morada em nós. E tão bom, Senhor, quando isso acontece, Pai, porque o Senhor nos dá o seu amor, o teu amor, o amor incondicional. Pai, mas o nosso amor, nós tentamos chegar a ser semelhante a Ti, porque assim o Senhor nos criou, a sua imagem e semelhança. Nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome, reconhecemos que só o Senhor é Deus. A glória, a honra é Tua, Senhor. O Senhor não divide sua glória com ninguém. Pai, eu gostaria de, como Tua filha, como Tua serva, ler alguns versículos, Senhor. E também, primeiramente, que diz respeito às Tuas escrituras, às Tuas ordenanças, e também falar sobre o casamento, num geral, num todo. Então, o Senhor
me orientou alguns versículos que eu gostaria de ler. Alguns versículos. Bom dia a todos, a paz seja convosco. Que o Senhor nos conceda um excelente dia, em nome de Jesus. Eu vou começar lendo, amados, claro, primeiro por Jesus e tudo concernente a Ele. 1 Coríntios, que está em 1 Coríntios 13. Eu ia iniciar pelo 15, aí Jesus disse, vira aí a página primeiro, vira aí a página. Então eu tô aqui lendo, porque virar aqui a página para ler o versículo 13, que ele quer que eu leia primeiro o versículo 13. E nisso aqui, amado, tá todo o nosso viver. A suprema excelência do amor. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aí começa aqui, ó, versículo 4 a falar, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vamos por espelho em enigma. Veremos face a face, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Aí fala aqui, ó, agora pois permaneça em fé, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, mais um amor, deste é o maior. Quando eu começar a falar sobre o casamento, eu vou falar algumas coisas concernentes a isso aqui, tá certo? Aí o tema tem a ver também com esse 1 Coríntios 13. Então, aí vou para 1 Coríntios 15. Que o Senhor, o Espírito Santo, ele me vai direcionando, né? Vai guiando qual versículo deve ser ministrado. Agora 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, a toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas,
Claro, está que excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Aí tem vários versículos. E eu venho para o versículo 40, capítulo 15 ainda, 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Né? O primeiro Adão, aquele lá do Éden, e que desobedeceu, né? E foi expulso do paraíso pela queda cometida com a sua mulher. E o segundo Adão, o Senhor Jesus, ele é comparado como, descrito aqui como, não é comparado assim, é descrito na Bíblia também em Adão, segundo Adão, em espírito vivificante, que é para as pessoas saberem que por um homem entrou o pecado, por onde abundou o pecado, o sangue de Cristo tem poder. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, através do amor incondicional do Senhor, através do seu sacrifício, na verdade, através do seu sacrifício, do seu filho. Ele criou um plano perfeito, e esse plano foi o sacrifício do seu filho amado, Jesus Cristo, seu único filho, para libertar a humanidade, nós sabemos disso. Então aqui ele se refere: Adão foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. A Maria era virgem, concebeu através do Espírito de Deus, Espírito Santo, ao seu filho amado, que ele viria, como assim foi, ele viria como o Salvador da humanidade, para resgatar muitos. Embora nós sabemos que muitos não o receberam e não o receberão, porque todo aquele que se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus, passar a dar frutos do Espírito, passar a dar frutos de arrependimento, passar a dar frutos de arrependimento. E o Senhor conhece, porque o Senhor conhece o mais íntimo de cada um de nós. Não é verdade? Então, quando alguém se arrepende de fato e de verdade e se volta para Jesus, o Senhor, ele acolhe com amor. E como já foi escrito, como está escrito e já foi dito, e eu torno a ler, muito bom quando a gente fala, mostrar também o que estamos lendo. João 14, 23. Cadê? Se alguém me ama, está escrito em João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aí no 24, ele acrescentando aqui, é que ele diz que quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é Jesus falando. Que todo aquele que ouve a palavra dele está ouvindo, na verdade, a palavra do Pai. Né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai enviou um outro Consolador antes dele subir. Ele disse que não nos deixariam órfãos. E o Pai enviaria um outro Consolador. E assim ele fez, ele enviou o Paráclitos, Espírito Santo, para habitar. Desde que você reconhece Jesus, você passa a ter o Espírito dele direcionando os seus passos, concedendo frutos, dons, nós sabemos disso. Então,
Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque aqui ele traz a lembrança da natureza que herdamos, primeiro, da carne, né? Através da desobediência dos nossos pais espirituais, Adão e Eva. Mas o nosso Deus, amado Criador, ele nos concedeu a sua graça, ele já concedeu a graça, através do sacrifício do seu filho. Mas todo aquele que o ama, ele toma posse dessa graça a partir do momento que ele, com seus lábios, ele confessa e testifica, indo à igreja, dizendo, trazendo para a nossa realidade. Olha, Senhor, estou aqui, viu? Eu te amo de verdade. Eu estou comprovando aqui, ó, que eu te amo de verdade. Eu não só falo que te amo com os meus lábios, porque o Senhor disse que é aquele que o ama. Muitos dizem que o ama, que o amam, mas o seu coração está longe dele. Porque diz que o ama com os lábios. Mas esse vai à igreja, esse cumpre as ordenanças. E que quantas ordenanças são? Inúmeras. Uma delas é, depois que você reconhece o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você passa a cumprir as ordenanças, porque é a determinação de Deus. Então, uma delas é, depois que reconhece Jesus, se batizar nas águas batismais. Amadas, abrindo parêntese aqui, e Senhor, não deixa eu esquecer, concluir o que o Senhor determinou que eu falasse, ministrasse a tua palavra. Só abrindo parênteses, algo que eu me lembrei. Amados, às vezes acontece, somos seres humanos. Às vezes a gente não se sente bem, vai ao médico, vai a uma emergência. Mas até ali, o Senhor nos usa. Eu digo os nossos lábios estão sadios para falar do amor de Jesus. Até ali eu falo de Jesus. No Uber, no meio do caminho, eu já fui falando de Jesus para ele. Peguei ontem um afastado e o Senhor me usou tremendamente. E no falar dele, no abrir da boca, eu vi que ele realmente estava falando a verdade. Ele realmente é um homem de Deus e está afastado. Então, o Espírito Santo, ó, me usou para... Eis-me aqui, Senhor. Então, voltando aqui para a palavra, o Senhor, Ele quer que você testifique, você confirme, confesse com seus lábios, diante dos homens e diante de Deus. Porque lá em Mateus 10, 32, 33, o que é que está escrito? Olha, que o Senhor já desviou um pouco. O conteúdo é a mesma coisa, mas ele quer que eu abranja falando do Mateus 10, 32. Então, a pessoa, quando ama o Senhor e ama o seu filho, e o tem como único Senhor da sua vida, a pessoa não pode dizer só com os lábios, eu te amo, Senhor. Não, ele precisa dizer, eu te amo. E vou te provar que eu te amo, indo à igreja, ouvindo a tua palavra. Além de ouvir, praticá-la, praticar os teus ensinamentos, seguir as tuas ordenanças, cumprir as tuas ordenanças, que é depois que eu reconheço teu Filho amado Jesus, diante dos homens, porque ali você está. O que é que diz a palavra? E Mateus diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei a meu Pai diante dos que está nos céus. E o 33, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o ser humano não pode negar Jesus. Não pode deixar de servir a Jesus para servir a deuses estranhos, a artifícios criados pelas mãos dos homens, imagens esculpidas, objetos, espíritos que eles chamam, inferiores, superiores. Amados, só existe um espírito que você deve agradecer, que você deve invocar, clamar. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, voltando aqui para a palavra onde ele falou, eu tenho muita coisa para falar hoje.
Então, portanto, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, ele criou um plano de salvação após, todos nós sabemos, após o pecado ter vindo ao mundo, através da desobediência veio a queda e houve a morte espiritual. Então, o que é que o Senhor fez? O Senhor, por amor à humanidade, né, que teve até versículo que ontem eu estava lendo sobre quando houve a passagem da arca de Noé, que o Senhor se arrependeu, né? Tem um versículo que diz, se arrependeu de ter feito o ser humano, porque devido àquela corrupção toda, a iniquidade, amados, mas o Senhor, Deus, nosso Criador, porque antes de sermos filhos de Deus, assim quem entrega a sua vida para Jesus, somos criação dele, somos a sua criação, somos criaturas. Só passamos a ser filhos de Deus, como está escrito em 1 João 12, João 12, João 1, 12. Só ele nos torna filhos e com privilégios de ser chamados filhos de Deus a partir do momento que a pessoa o reconhece como o único filho, como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas. Porque só através dele há salvação. Então, o Senhor viu tudo que o homem fez, o homem carnal fez, né? Que o homem Adão, que eu quero dizer, o homem Adão, que ele fez o homem Adão. Quando ele fez o homem Adão, a serpente enganou Eva, Eva se achou atraída por aquele fruto, mas ela já sabia, eles sabiam que Deus tinha alertado que não caísse em tentação, né? Naquela tentação, porque não desobedecesse, porque aquele fruto traria morte. E ela mesmo assim desobedeceu ao Senhor. E ele também desobedeceu, porque a partir do momento que ela deu o fruto para ele podia ter rejeitado, porque ele já sabia que o Senhor, Deus, tinha dito que ali haveria morte se ele apenas tocasse, quanto mais comer. Então, nós sabemos que através do plano de salvação, o Senhor criou um plano de salvação, o sacrifício de Jesus Cristo, para resgatar as nossas vidas, as nossas almas. Mas só toma posse dessa graça, dessa maravilhosa, obrigada, Senhor, dessa graça, aquele que se rende a Jesus, que reconhece que Jesus é o único Senhor da sua vida, o único Salvador, e passa aí a igreja confessar não só com os lábios, mas testificar, indo à igreja, confirmar, indo à igreja, ouvindo as suas palavras, seus ensinamentos, porque através dos seus ensinamentos, ali ele vai estar edificando a sua vida, através do anjo da igreja, vai estar, e debaixo de uma hierarquia espiritual, ele vai estar obedecendo as ordenanças do Senhor, porque ele vai estar ouvindo a palavra, a sua fé vai estar sendo avivada, sua vida edificada, e você cumprindo as ordenanças, você está confirmando que ama a Deus, o seu Filho amado, Jesus Cristo, e você confirma também que você é filho de Deus, porque ele vai lhe dar sabedoria, você vai obter conhecimento e entendimento da palavra dele, e cada vez mais você vai ter sede de cumprir o que primeiro está, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então,
Desde o amor que eu falei aqui do início, que está em 1 Coríntios 13, e vindo para cá, para que também foi amor, o tão grande amor do Senhor, que ele, embora sendo, nós sendo falhos, pecadores, ele teve compaixão de nós, ele teve misericórdia, a graça é o favor imerecido, e através da misericórdia dele, nós podemos alcançar a salvação de nossas almas um dia quando morrermos. E aqui na terra ainda, ele prometeu que todo aquele que o reconhece como um único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ele nos concederia vida em abundância, embora não nos enganou. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. E assim como ele venceu o mundo, nós venceríamos, se nós perseverarmos, não é verdade? Então, amados, hoje o Senhor me deu, o Espírito Santo me deu uma palavra para ministrar, mas tudo em nossas vidas devemos começar pelo Senhor, pela sua palavra. Então, e tudo direcionado pelo Espírito Santo. Nada que eu falar aqui vai ser Edilene falando, vai ser o Espírito Santo falando. Assim eu me proponho fazer e faço, em nome de Jesus. Amados, nós sabemos. Só um minuto, por favor. Eu sou falha também, viu, amados? Eu sou pecadora também. Porque o Senhor diz que todos nós pecamos. Não existe um justo que não peque. O pecado não habita em nós. Nós não pecamos habitualmente. Porque amamos a Deus e temos temor e tremor a Ele e as coisas concernentes a Ele. Assim deve ser. Mas o Senhor diz que nós pecamos porque nós herdamos uma natureza pecaminosa. Querendo ou não, nós herdamos uma natureza pecaminosa dos nossos pais espirituais. Mas se nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos torna, não somos nós, Ele nos torna, nós nos propusemos, né? Nós prometemos a Deus ser pessoas melhores. Desde quando você reconhece Jesus, ao batismo, você está sepultando a velha criatura ali. Tudo está vindo dele, viu, amado? Tudo que eu estou falando aqui está vindo dele. Você desce as águas, você está dizendo para o Senhor que o ama, que promete. Embora falho, escuta a promessa. Embora falho, que isso aí é individual, cada um vai fazer. Pelo menos eu fiz assim, quando eu desci as águas. E assim eu acho que deve ser feito. Nós devemos descer a água e dizer ao Senhor: Senhor, eu me comprometo, a partir de hoje, buscar em Ti a salvação da minha alma, testificando aqui o meu arrependimento, a minha velha criatura, deixar para lá a minha velha criatura, matar a vontade da minha carne e fazer a Tua vontade. Amados, eu sei que no dia a dia nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós devemos ter o desejo, no coração, porque ele disse que tudo nós fizéssemos de coração. Temos o desejo de coração de fazer o melhor, tanto para Deus como para o seu semelhante. Errando muitas vezes, caindo, levantando, que o Senhor disse que caía do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós vivemos aqui, na verdade, numa corrida espiritual também. Não só física como espiritual, porque a gente precisa sobreviver. E para sobreviver também tem que fazer coisas da carne, muitas vezes, porque da carne que eu digo assim, materialmente falando, porque a pessoa precisa buscar recursos para sobreviver, é ou não é? Então, mas estamos também numa corrida espiritual. O Senhor vai nos capacitando, dirigindo os nossos passos, que através da sua, como diz em Efésios 6:10, através da sua armadura, sua espada, a verdade,
através da sua palavra, em oração, vigiando sem cessar, confiando nele, porque quando você ora, você sabe que o Senhor que nós estamos orando é um Deus galardoador, é um Deus que responde, é o nosso escudo, é o nosso socorro bem presente. Então, nós, através da sua armadura, nós nos fortificaremos, ele nos fortifica, se nós buscarmos diligentemente, verdadeiramente. Então, quando você está orando, você está vigiando também, porque a armadura de Deus nada mais é do que ele ensinando a nós resistirmos os dardos inflamados do maligno, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E muita coisa, viu? Muita coisa para falar. Então, quanto mais quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, é na força do poder de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que é que ele diz? Que no mundo nós teríamos adversidades, muitas vezes, porque nós sabemos que o diabo ele é enganador, ele é acusador, tudo que vem para acusar provém dele. É um dos nomes dele, acusador do diabo. Então ele diz que muitas vezes viriam coisas para nos enganar, para tentar denegrir a nossa imagem. E por quê? Porque ele é o pai da mentira. O inimigo, ele é o pai da mentira. Então, assim, ó, mas Deus nos dá a sua armadura para que nós busquemos nele nos fortificar na força do poder de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne. Embora muitas vezes a gente tenha raiva da pessoa, né? Porque tem pessoas que vêm para fazer. Meu Deus, a gente sabe que luz e trevas não combinam, né? Não combinam, luz e trevas. Então, assim, às vezes vem pessoas, a gente sabe que por trás ali existe um espírito maligno. Mas o que é que o Senhor nos adverte? O Senhor nos ensina que a luta não é contra a pessoa, é contra as hostes espirituais. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, das regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Existe o dia mau também. Mas existe também, graças a Deus, o dia bom, né? Os dias maravilhosos que Deus nos concede desfrutar deles. Que possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecidos o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Eu sou ousada? Eu acho que eu tenho, mas nada vem de mim, é tudo dele. Glória a Deus. Olha aqui, ele me pediu para eu falar aqui isso aqui, ó. A sinceridade de Paulo está em 2 Coríntios 1.
12. Primeiro 12. A sinceridade de Paulo, porque a nossa glória é esta. Dois pontinhos, hein? O testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina. É o favor imerecido de Deus. Temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês, porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. Seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão nossa glória no dia de Jesus Cristo. Então, em Cristo nós somos mais que vencedores, embora sabemos que passamos por muitas adversidades, mas o Senhor nos direciona a buscar Ele sempre, vigiando, orando, sem cessar. A armadura de Deus, nos fortalecermos na força do seu poder, vigilante, buscando resistir o dia mal, para resistir o dia mal. Embora nós saibamos que haverá dias bons, e graças a Deus por isso, o Senhor nos concede muitas coisas. Isso aqui é uma carta, né? Jesus fez uma carta para os seus filhos, para aquele também que ainda não é filho, mas que ele saiba e venha a ser. Ele conhece a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Na verdade, a Bíblia é uma carta para aquele que lê, para aquele que busca, aprenda, pratique, venha ter êxito aqui na terra ainda, buscar. Nós sabemos que o Senhor, Ele fez essa carta para nos instruir. Eita, Jesus, olha, toda palavra é inspirada para ensinar, para exortar, na verdade. A palavra de Deus, ela é eficaz, é mais cortante do que a espada de dois gumes e vai até a divisão da alma e do espírito. E é apta para discernir as intenções do coração do ser humano, não é? De todos. Só o Senhor, Ele sabe as intenções do coração de cada um. Amados, eu vou te dizer, embora o Satanás, ele que é o acusador, ele adora apontar, inventar coisas a respeito dos filhos de Deus. Nós sabemos que quem define é o Senhor. Por quê? O ser humano, ele pode até imaginar, ele pode, através de dons espirituais que o Senhor concede a ele, a nós, discernir qual espírito está naquela pessoa. Mas o espírito, aliás, a intenção do coração do ser humano, eu tenho, amado, boas intenções. Você deve ter boas intenções. Eu creio nisso, amado ouvinte. Mas existem pessoas na Terra, nós sabemos. Existe isso, infelizmente existe. Que não está preparado, como existem alguns que só abrem a boca para criticar. E não é só criticar, não. Tem uns que abrem a boca porque o espírito que está nele não é o espírito de Deus. É o espírito do maligno. Para dizer que você não é o que Deus já disse que você é. Eu não sei se você já passou por essa situação. Eu já passei por essa situação. E a pessoa vive querendo derrubar você a qualquer custo. Mas nós sabemos que é através. E isso não é nada de segredo, porque o Senhor já nos alertou. Quem busca conhecer a palavra dele
O Senhor disse lá em Oséias 4:6 que muitos sofrem porque não conhecem as suas escrituras, não conhecem, não tem conhecimento da sua palavra. Então, que nós devemos buscar, né? Todo ser humano deve buscar conhecer e conhecendo os ensinamentos do Senhor, praticá-los, cumprir suas ordenanças. Porque, amados, muitas vezes a pessoa enfraquece. Isso é bíblico também. Que o amor de muitos se esfriaria. Mas ele também ontem, se lembra da passagem de ontem, da leitura bíblica de ontem, os textos, que nós devemos buscar, nós que estamos em Cristo Jesus, fortalecer aquele que está fraco, não é? Buscando ler a palavra para ele, buscando edificar a vida dele, porque isso também é bíblico, que as pessoas poderiam acontecer das pessoas esfriarem, né? Então, o amor de muitos se esfriaria, mas Deus, ele é um Deus que ele não para de trabalhar, não é verdade? Na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós seres humanos. Perdão, amados, eu tomei uma medicação e às vezes volta aqui. Ele sabe, tem um versículo, né, que diz que, e é verdade mesmo, nós somos, pela carta que ele faz para todo ser humano e para nós que estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a gente às vezes, momentaneamente, a gente fica triste, né, quando alguém vem dizer que você não, você... Por que ele diz isso? Por que ela diz isso? Porque ela não é uma pessoa liberta ainda. Essa pessoa que diz para você que você não é o que a Bíblia já disse que você é. Porque ela ainda não está em Cristo Jesus. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, olha, o Senhor, ele está falando coisas aqui que eu não tinha separado aqui para falar, mas ele está falando. O Espírito Santo. Aquele que conhece Jesus verdadeiramente é livre. Então, se a pessoa está presa a doutrinas de homens, diz que a pessoa não é de Jesus porque a pessoa está usando batom, porque a pessoa está usando um brinco. Olha, amado, nós sabemos que isso não é verdade. O Senhor, ele disse que nós fizéssemos tudo com ordem e decência, mas ele não disse que a gente não podia usar um brinco. Ele não disse. Ele disse que não quer que a gente escarneça, não quer que blasfeme sobre o Espírito dele, quer que a gente ande com a roupa bem vestida, né? E alguém que lhe ofende, dizendo que você não é de Jesus, não ligue não, porque o que importa é o que Deus tem, a sua consciência para com Deus. Você tem a consciência de que você está buscando agradar a Deus. E se alguém não vê isso em você, é ele, é ela em Deus. Às vezes, muitas vezes a gente vai ser confrontado com palavras assim para nos desanimar. Mas Deus usa aqueles também para fortalecer, para nos levantar com a palavra dele. E não deve dar vazão a isso não, sabe? Chateia, claro que chateia, né? Porque a pessoa, o diabo, a pessoa que está sendo usada pelo diabo, ele teve uma pessoa que chegou para mim e disse: "Ô irmã, nem tudo é diabo não." Eu sei, amado, que nem tudo é diabo, mas o Senhor disse que no mundo haveriam situações que nós teríamos que discernir que espírito está naquela pessoa. E isso é muito vivo, isso é muito real. O dom de discernimento, graças a Deus, meu Pai me deu. Te agradeço, Senhor. Dentre tantos os teus frutos e os teus dons, o Senhor me deu muito avivado o espírito de discernimento, o dom de discernimento. Muito obrigada, Senhor. Te agradeço todos os dias. Então, amados, ele diz também que nós devemos pensar em tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto,
tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se há algum louvor nisso pensar. Ele quer que nós vigiemos até os nossos pensamentos. Olha, que palavra forte. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é. Cadê? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe seu pensamento. O pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim e o que viram em mim, isso ponham em prática. É para pôr em prática. Amados, deixa eu abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa concernente essa passagem aqui bíblica, esse capítulo Filipenses 4:8. O inimigo, muitas vezes, de nossas almas, ele tenta agir através dos pensamentos, da nossa mente. Mas nós podemos, em Cristo Jesus, por isso que o Senhor também quer que nós estejamos nele, aqui na terra, tenhamos bons pensamentos, boas intenções, para com o nosso, no nosso viver, para com o dia a dia, o nosso próximo. Porque ele, como o Espírito Santo já havia dito antes, a Bíblia é uma carta para que nós sejamos nele abençoados. Tenhamos êxito aqui na terra ainda, né? Para que o que nós pusermos os pés, tanto abençoarmos como sermos abençoados. Aí diz, tão boazinha. Não, eu não sou boazinha, eu tenho meus defeitos, mas eu busco em Cristo Jesus, fortalecer meu espírito nele. Tá sempre lendo, porque a gente tem que estar sempre lendo, vigiando, para não esquecer, entendeu? Aqui, ó, ele nos diz para a gente blindar nele os nossos pensamentos, porque o inimigo muitas vezes... Como, irmã? Como assim? Vou dar um exemplo, um simples exemplo. Acontece, isso é natural, a pessoa que não está em Cristo Jesus, ligar o rádio e ouvir só coisa de morte, só notícia ruim. Vai ver um filme, não tem o discernimento que nós devemos estar em pensamentos, as coisas que Deus já nos falou. Aí vai ver filme de... Tudo bem que você veja filme de ação, eu também gosto de filme de ação, filme de suspense, mas quando eu vou assistir eu já procuro logo. Eu não gosto de filme que só tem assassinato, só tem morte, só tem... Não. Eu não gosto. A gente precisa vigiar também, blindar a nossa visão, blindar a nossa boca em Cristo Jesus. E ele diz aqui na Bíblia como nós devemos fazer isso. O que ouvir também. Jesus disse que nós devemos ouvir e analisar. Não é? Ir para a palavra dele, fazer como os bereanos, examinar as escrituras, se tudo está concernente realmente à palavra dele. Então, quando for escutar uma rádio, busque escutar uma rádio que fala das coisas de Deus, que fala do amor dele, que fala do amor ao próximo, da paz do Senhor que excede todo entendimento. Viver essa paz, porque se você só ouve coisa ruim, como será o seu dia? Você tem que ouvir coisas que edificam sua mente, edificam sua alma, seu espírito. Você precisa... Jesus disse que a gente deve reter o que é bom. Então a gente deve ouvir coisas boas.
Embora saibamos que aqui na Terra existem coisas terrenas que você às vezes vai tentar estragar seu dia, por exemplo, mas não vai estragar se você estiver firmado no que o Senhor ensina, no que o Senhor orienta. Buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas nos acrescentariam, serão acrescentadas. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus